Muito bom dia, vamos lá. Chegamos à sexta-feira, o mundo inteiro, os índices futuros americanos, bolsas europeias subindo nesse momento. Agora são 7 horas da manhã. Vamos ver se o Brasil vai acompanhar. O Brasil que está vivendo esse momento irresponsável, para não dizer bizarro, de sua história, das coisas que a gente vem ouvindo do governo que foi eleito e que vai assumir. Bom, o DXY, que é aquele índice que mede o dólar frente a uma cesta das 6 principais moedas, está a 106 pontos. Quem não se lembra, há poucas semanas, quando bateu 114 pontos, ou seja, o dólar perdeu força frente a outras moedas. O euro, que chegou a bater 1 euro, 97 centavos de dólar, agora já voltou para 1,04. Então, de novo, o dólar também perdeu força frente ao euro nesses últimos dias. Saíram vendas no varejo hoje pela manhã do Reino Unido e vieram acima do esperado. Quem não lembra que eu falei aqui nessa semana que o Reino Unido está com inflação acima de 10% e bastante pressionada, o Banco Central terá que continuar subindo a sua taxa de juros e vendas no varejo pressiona também mais ainda a inflação. E ontem, dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central americano, continuaram com discursos duros de que eles deverão e continuarão subindo a sua taxa de juros, uma vez que eles não acreditam que conseguirão controlar a inflação assim a tão curto prazo, como a gente vem falando aqui já há mais de ano, tá? Vamos voltar ao Brasil. Enquanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva continua se achando um deus e aquela ideia, quem não lembra quando ele falou que ele era uma ideia lá atrás, em 2018, enquanto ele continua achando que está salvando a imagem do Brasil lá no Egito, ainda só como presidente eleito, aqui no Brasil o dólar continua se valorizando frente ao real, diferente de como eu falei agora no começo do vídeo, frente às outras moedas, por conta do discurso irresponsável dele. Então vamos lá. O que a gente viu foi uma carta ontem que escreveram Armínio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan pedindo responsabilidade fiscal e responsabilidade com as contas públicas do Lula. Ora, foram 3 economistas que apoiaram o Lula na sua candidatura e, obviamente, o Lula, pela primeira vez na vida, talvez ele tenha sido honesto. Ele falou que acabaria com o teto de gasto, falou que gastaria, ele está cumprindo, talvez pela primeira vez na vida, aquilo que ele falou. Portanto, me causa estranheza não o que o Lula está fazendo, não é responsabilidade que ele está fazendo, mas economistas tão renomados caírem na armadilha de discurso de palanque, como se ele ainda estivesse nos anos 70 e nos anos 80. Henrique Meirelles, outro que está quase pulando fora do barco, também foi ao Twitter apoiar a responsabilidade fiscal, falar que dessa maneira fica preocupado e que quem sairá mais prejudicado são os pobres. Aí o Lula, a resposta que ele deu é: a bolsa cai, o dólar sobe, paciência. Pois é, esse é o futuro presidente que parece muito preocupado com os pobres. Se a bolsa cai e o dólar sobe, ele encarece o preço do pão, uma vez que tem, por exemplo, um insumo básico que é a farinha de trigo, que encarece o pãozinho, porque o dólar está mais caro, e isso prejudica a vida justamente dos mais pobres. Portanto, por isso que eu falo que ele parece que está num palanque. Guido Mantega, que está inelegível pelo Tribunal de Contas da União, ele participou do governo Dilma e das pedaladas fiscais dela com aqueles planos macroeconômicos absurdos que levaram o Brasil a uma das maiores crises atuais. Ele saiu da equipe falando que tem, digamos, um complô contra ele, contra a imagem dele. Não, você mesmo, Guido Mantega, foi o responsável por tudo isso e pela péssima imagem com planos macroeconômicos errados que você fez. E quem não lembra, antes ainda do segundo turno, aquela carta telepática que o Armínio Fraga soltou na Folha de São Paulo falando que ele tinha sonhado com o Lula, que o Lula seria responsável. Parece criança de 2 anos contando, mas sim, ele publicou isso na Folha de São Paulo. Tão patética quanto essa carta telepática, quanto a esse Twitter do Meirelles, o Banco Bradesco e Itaú também mostrando preocupação com os sinais que o Brasil está indo. Tão patética quanto isso é mais o apoio irresponsável dessas pessoas a um candidato que falava abertamente que não seria responsável fiscalmente. Isso gera incerteza, falta de previsibilidade, falta de investimentos, que faz com que o país tenha juros mais altos, geração de emprego menor, uma renda menor e quem sai mais prejudicado são os pobres. Uma ótima sexta-feira para todo mundo.